Porque aos olhos do capitão era comum, mas aos olhos de Paulo algo estava errado. Então Paulo se ajunta com seus colegas e diz assim: vamos desfazer das nossas refeições. Por quê? Porque o barco estava pesado e poderia tombar mais rápido. Então eles vão e jogam fora suas alimentações e começam a fazer jejum em prol dessa viagem para que eles chegassem bem. Só que demorou, estenderam-se os dias e as tempestades só aumentavam e açoitavam o barco, ao ponto deles passarem em uma região muito turbulenta e um pé de vento chamado Euroaquilão, que é uma junção do vento norte com o vento sul, bater no barco ao ponto de estralar a madeira, a estrutura do barco, e o barco quase se quebrou. Só que para o capitão estava tudo certo. E Júlio era muito amigo do capitão. Júlio é o chefe da guarda. Para o capitão estava tudo certo, era normal, era comum. Para algumas pessoas, sempre é normal, sempre é comum. Elas estão vendo o problema e para elas parece que tudo é normal, tudo é comum. Parece que as coisas que estão acontecendo de errado faz parte, não tem nada a ver. Só que alguém precisa se levantar para dizer: tem um problema, tem coisa que está dando errado, isso aqui não pode passar batido. É agora que Júlio está preocupado e Paulo está lá. Só que Júlio era muito amigo do capitão, Júlio era amigo do homem e Paulo era amigo de Deus. Eu estou arrepiado, mas eu vou falar isso aqui. Júlio era amigo do homem e Paulo era amigo de Deus. Só que tem um detalhe: nem sempre, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, o fato de você ser amigo de Deus quer dizer que vão lhe consultar. Dá um glória aí. O fato de você ser amigo de Deus não quer dizer que vão lhe procurar. Na maioria das vezes vão lhe rejeitar. Você lembra de José? José era rejeitado porque ele tinha muita aproximação com o pai. Quando Paulo está dentro da embarcação, Júlio olha para o capitão e diz assim: está tudo certo? O capitão diz: está tudo certo, é normal, é comum. Essa tempestade aí, olha, eu já tenho experiência de embarcação. Só que Paulo está do outro lado olhando e dizendo: varões, não está normal, essa tempestade não é normal. Tem algo fora do comum. Tem gente que está aqui me ouvindo e está entendendo o que Deus está falando. Tem coisa que está acontecendo na tua vida e não está comum, não está normal. Não está do jeito que deveria estar. É luta, são aflições, são batalhas, são provas, são tempestades. Aí você olha e diz assim: está comum, está normal, só que não está normal. Aí agora Paulo se levanta, porque Júlio vai consultá-lo. E está todo mundo atribulado dentro da embarcação, porque o barco parecia que ia se quebrar, o barco parecia que ia afundar. Aí Paulo levanta e diz assim: eu posso falar? Júlio olha para ele e diz: fala, Paulo. Aí Paulo olha para os demais irmãos, olha até para o capitão do barco e diz assim: não temais, porque essa noite, enquanto eu dormia, o anjo de Deus esteve comigo, e é o anjo do Senhor a quem eu sirvo. E aquele anjo me disse: Paulo, Paulo, não temas, porque nenhum dos que estão contigo há de perecer, todos sairão com vida. Só que era muito ilógico. Paulo não tinha diploma de capitão, Paulo não tinha costume de embarcar. Paulo antigamente havia sido soldado e agora um servo de Cristo. Está dizendo que vai ficar tudo bem sem experiência? Claro. Está dizendo que vai ficar tudo bem sem ter, aleluia, sem ter habilidade com embarcação? Claro. Por que é que Paulo está dizendo que vai ficar tudo bem? Porque quem falou com Paulo não foi o dono do barco. Quem falou com Paulo não foi o dono do leme. Quem falou com Paulo não foi o dono do timão. Quem falou com Paulo não foi o dono das velas. Quem falou com Paulo foi o dono do mar. O dono do mar. E nesse momento o dono do mar está dizendo para você que entrou aqui: vai passar essa tempestade, vai passar essa tribulação. Talvez você não tenha experiência com barco, talvez você não tenha experiência com a embarcação, mas nesse momento o dono dos mares, e o nome dele não é Poseidon, porque é um deus grego, o nome dele é Jesus. Ele está te dizendo assim: essa tempestade está na minha mão, querida. Meu querido, se eu fosse você, eu levantava uma das minhas mãos e eu dizia: glória àquele que vive. Udibaia, sei, rebadacalabarassaia, haramadagadassúria.
Paulo não tem habilidade, mas Paulo tem um instrutor. Quem é? Jesus. Jesus disse para ele, o anjo de Deus: nenhum dos que estão contigo vai perecer. Ei, o vento está forte, o vento está revolto, tem muitas tempestades, e tem alguém à sua volta dizendo: é normal, é comum, isso aí sempre acontece.